Bom dia, pessoal. Bom dia, professora Simone. Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de comunicação e vendas. Hoje o assunto que nós vamos tratar na aula é um pouquinho sobre ruídos, os obstáculos da comunicação, os ruídos no processo. Todo mundo bem na sala? Todo mundo ouvindo? Ótimo. Então a professora vai começar o conteúdo com vocês, tá? Hoje a gente vai aprender um pouco, vai identificar... Só um pouquinho, vai aparecer meu slide aqui. Deixa eu voltar do começo. Então, como eu estava falando anteriormente, né? Hoje o tema da nossa aula vai ser sobre os obstáculos de comunicação, os ruídos no processo. A professora Simone conseguiu imprimir aquela atividade para a gente fazer? Sim. Ah, ótimo, professora. Então tá, obrigada. Então, o que a gente vai aprender nessa nossa aula de hoje? Nós vamos identificar situações em que os ruídos eles dificultam o entendimento da mensagem. Então, vocês vão aprender o que é o ruído e por que eles dificultam o entendimento da mensagem, ou seja, do que o emissor quer dizer para o receptor. Analisar como os ruídos podem causar confusões e também mal-entendidos e propor atitudes simples para tornar a comunicação mais clara e evitar esses ruídos, pessoal. Então, assim, para a gente começar, alguém aí na sala sabe me dizer, tem uma ideia do que são os ruídos e por que eles podem atrapalhar no processo de comunicação? Alguém já ouviu falar dessa palavra ruído? O que vocês entendem por ruído no processo de comunicação? Ruído. O que vocês acham que é ruído? Muito bem, barulho é um ruído, né? Então, hoje a professora vai explicar para vocês o que é esse ruído dentro do processo de comunicação. Porque o ruído, ele é o quê? Ele é uma barreira, uma interferência ou até uma distorção ali no meio da comunicação que impede que a mensagem seja clara, que ela chegue de forma clara para o receptor, que é quem vai receber a mensagem. Existem vários tipos de ruídos, pessoal. Existem ruídos físicos, técnicos, ruído psicológico, fisiológico. Eu vou explicar tudo para vocês quais são esses tipos de ruído e e como que eles podem estar atrapalhando ali no processo de comunicação para que o receptor, fazendo com que o receptor não consiga entender, compreender a mensagem e acabar até gerando mal entendidos, tá? Então, assim, eu já perguntei... Então, a gente viu ali o que é o ruído, né? O que vocês estão vendo ali? Uma imagem de uma televisão, né? Que não está com sinal, não é verdade? Então, quando você liga a TV lá na sua casa, hoje é muito difícil acontecer, mas eu acho que ali, quando eu e a professora Simone era criança, era bem normal, né, professora? Né? Então, pense só, você vai ligar a TV, de repente você quer assistir um jornal informativo da sua cidade ali no horário do almoço, e a TV não tá, o sinal da televisão não está funcionando. Então, existe um ruído, uma barreira que impede que você receba essa mensagem, essa informação que o jornal vai passar sobre a sua cidade. Isso é considerado um ruído técnico, né? Não tem sinal, não tem imagem, eu não consigo ver, não consigo receber a mensagem. Então, assim, o ruído da TV é um ótimo exemplo, né, para a gente ver como que as interferências podem atrapalhar a nossa comunicação. Por quê? Ela desvia a nossa atenção, dificulta a compreensão da mensagem, causa até desconforto, mostrando a importância de eliminar esses obstáculos, que são esses ruídos, para a gente ter uma comunicação mais clara e eficaz. Aqui um autor, ele define para nós, Fernandes, uma definição de ruído, né? Que ele é todo som indesejável ao receptor, ou seja, é uma sensação auditiva perturbadora, que pode ser contínua ou não. Quem que falou que era barulho, ruído? O Otávio comentou isso. Quando a gente pensa em ruído, a gente pensa realmente em barulho. Então, aqui o autor Fernandes, ele diz para nós que o ruído é todo som, né? O som é um barulho. Todo som indesejável que chega ao receptor, causando uma sensação perturbadora que pode ser contínua ou não. Então, na comunicação, os ruídos eles são qualquer tipo de interferência, como eu já tinha falado para vocês, e os tipos de ruídos podem ser, né, ruído físico, semântico, psicológico ou até mesmo tecnológico, que atrapalha essa clareza.
Eu vou explicar para vocês de forma um pouco, aqui num outro slide, o que que significa cada ruído desse. Então, aqui a gente vai começar falando pelo ruído físico, que é o quê? Sons externos, como barulho de trânsito, obras ou conversas paralelas que dificultam a escuta. Pensem que eu estou dando aula para vocês hoje, e aí na escola, agora acabou a reforma, né? Não, ainda tem. Tá, ainda tem um pouco. Pensem só que a gente tá tendo a nossa aula aqui, já é uma aula à distância, já é um pouquinho mais difícil da gente ter a comunicação, né? Mas, e pensem só se tiver, ou mesmo se for um professor presencial com vocês em sala, e tiver alguém quebrando alguma parede, usando um barulho, fazendo uso de furadeira, que transtorno isso vai causar? Vai trazer um ruído físico, vai atrapalhar a comunicação do professor com vocês, alunos, para passar a aula, não é verdade? Então, nesse momento, a gente tem o quê? Tem um ruído físico na comunicação. Um outro tipo de ruído também que existe, pessoal, é o ruído técnico. Falhas em equipamentos ou canais, como má conexão da internet, microfone ruim ou e-mails que não chegam. A nossa aula é um grande exemplo para demonstrar isso, é o tipo de ruído técnico. Quando eu estou conversando para vocês, às vezes falha o microfone, pode falhar a internet, às vezes a imagem de vocês também para mim não aparece. Então, tudo isso é um tipo de ruído técnico que impede o quê? Que a nossa aula aconteça da forma que precisa ser, para que vocês entendam o conteúdo da forma correta. Certo? Alguma dúvida sobre o ruído técnico? Alguém tem dúvida? Não? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ruído psicológico. Que são o quê? Fatores mentais ou emocionais, como estresse, preconceitos, desatenção, timidez ou crenças pessoais que distorcem a interpretação. Então, eu estou aqui dando a minha aula para vocês, mas de repente um de vocês está com algum problema emocional, né? Está passando por algum tipo de dificuldade emocional, não está conseguindo se concentrar, está estressado por algum motivo pessoal que seja, e acaba não conseguindo se concentrar no conteúdo que eu estou passando para vocês. Então, esse também é um tipo de ruído, é uma barreira, uma interferência que impede com que vocês entendam o que eu quero dizer, o que eu quero explicar para vocês sobre a aula de hoje. Também um outro tipo de ruído que nós temos é o semântico, linguístico, né? O uso de jargões técnicos, vocabulário complexo, ambiguidade na escrita, erros de idioma ou diferentes culturas que dificultam o entendimento do significado das palavras. Então, aqui no tipo de ruído semântico ou linguístico, a gente tem vários exemplos para colocar. Quando a gente usa um vocabulário muito técnico, muito complexo, talvez o emissor ele não consiga, o receptor não vai conseguir entender o que o emissor está dizendo. Pensem vocês, se vocês vão numa consulta médica, se o médico usa palavras extremamente técnicas para passar algum resultado para vocês, falar alguma coisa, vocês não vão entender, porque ou o pai de vocês, de repente, por quê? Nós não somos médicos, eu também não vou entender 100% se o médico vir falar comigo numa linguagem técnica. Um engenheiro vai vir conversar comigo numa linguagem totalmente técnica. Eu não vou entender o que ele está dizendo, porque faz parte ali da... Ele, que é da área de engenharia, entende aquela linguagem, aqueles termos que ele está usando, mas nem todos entendem. Um outro exemplo bem mais claro ainda para vocês entenderem, diferenças culturais. Por exemplo, pessoal, eu sou de Foz do Iguaçu, agora eu me mudei recentemente para Curitiba, não faz muito tempo. Então, assim, eu não sei na cidade de vocês, mas no cachorro-quente, por exemplo, é salsicha que vocês falam, não é? Sim ou não? É vina também? Como que você... Então, para mim, lá em Foz do Iguaçu, a gente já chama de salsicha. Então, eu tive que aprender que é diferente. Então, é uma diferença cultural que também pode gerar algum ruído ali na comunicação, porque eu vou chegar no mercado perguntando por salsicha, talvez o atendente ali, a pessoa responsável não vai saber, porque eles conhecem como vina. Então, essa é uma diferença cultural, né? Um ruído semântico ou linguístico que pode interferir na comunicação, né? Gerando algum mal-entendido. E, por último, a gente tem ali o ruído fisiológico, que são as condições físicas, como fome, dor de cabeça, cansaço, desvio de atenção do receptor. Quando vocês estão com fome, é complicado, né? Ficar na aula, não é verdade?
Por mais que vocês tentem ficar ali prestando atenção, a fome, ela atrapalha. Uma dor de cabeça, uma dor, um cansaço, ela faz com que a gente não consiga prestar atenção 100% no que a pessoa está nos falando. Então, isso faz parte de um ruído fisiológico, tá, pessoal? Vocês conseguiram entender, então, os tipos de ruído que existe, principalmente o que é o ruído no processo de comunicação? Ficou claro para vocês? Então, tá bom. Ninguém quer falar nada, perguntar nada? Primeira aula, tá todo mundo mais quietinho, né? Hoje tá mais frio de novo, aqui em Curitiba esfriou bastante, aí também? Então a gente já fica mais quieto, mas tudo bem. Então, voltando aqui. Peraí. Para a gente ficar mais claro ainda, para conceituar bem, para vocês fixarem bem o que é o ruído, eu quero mostrar um videozinho para vocês verem aqui. E depois a gente vai passar a atividade, tá? Que a professora Simone imprimiu, que eu passei para ela. Só um pouquinho. Então, prestem atenção no vídeo, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui para vocês. É um vídeo, na verdade, cômico, engraçado, mostrando aí o que o ruído, o que a má comunicação pode causar. Imagina isso acontecer de verdade na empresa, o pessoal chegar tudo nu para uma apresentação, alguma coisa do tipo, né? Mas, assim, é só um pouquinho para falar um pouquinho da importância da gente saber se comunicar da forma correta, saber ouvir também para transmitir a mensagem de forma correta e evitar esses ruídos, esses transtornos e passar uma mensagem incorreta para outras pessoas, tá? Então, assim, a gente ainda tem agora 20 minutinhos de aula, né? Eu preparei uma atividade para vocês. Agora, por favor, prestem bastante atenção, pessoal. Hoje, a gente também já começamos, na verdade, a metade do segundo trimestre. Já foi lançado os 50 pontos da metade do segundo trimestre e ainda faltam 50 pontos para fechar a nota. Então, vai ser da mesma forma que foi na vez passada, né? A gente tem 2 atividades valendo 1 ponto cada uma. Fazemos a prova, a avaliação que vale 30 pontos e no final tem a recuperação valendo 50. Hoje a gente vai fazer uma atividade também que vale 1 ponto. A professora Simone, eu mandei o material para ela, acho que ela imprimiu, vai entregar para vocês. A atividade é sobre ruídos, né? Tem um storytelling, uma contação de uma história lá, de um caso que aconteceu. E em cima dessa história, vocês precisam responder algumas questões. Aí a gente pode fazer da mesma forma de sempre. Vocês podem responder no caderno. Só coloquem o nome completo de vocês. Podem fazer em dupla ou, de repente, trio. Quantas impressões você fez, prof? Fiz 14. 14? Então, a gente tem que se organizar aí na sala, mais ou menos. Faltou bastante gente? Não muito. Então, mais ou menos se organizem ali em duplas ou trio, de repente, que daí sobra também uma via para entregar para os colegas que não vieram para fazer depois. Vamos fazer essa atividade, como sempre, no caderno. Vocês vão receber a história aí para vocês lerem, responderem as questões. Aí vocês coloquem no caderno o nome de vocês, os integrantes da dupla, do trio, enfim. O tema, né, da atividade e podem colocar as respostas. São 6 questões para vocês responderem. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês, tá bom? E postem a foto lá no Classroom. Então, todo mundo recebeu a atividade? Todos receberam a atividade? Tá, então eles podem fazendo. Se não der tempo, a gente termina na próxima aula. Eu vou ficar aqui, professora. Qualquer coisa eles podem me perguntar, tá bom? Tá, obrigada. Pessoal, estão me ouvindo? Obrigada, professora. A nossa aula acho que termina às 8h20, correto, professora? Sim. Tá, então tá faltando aqui acho que 2 minutinhos para encerrar.
Como que tá o trabalho, a atividade de vocês? Falta bastante ainda? Tá na metade? Como que tá? Na metade? Então a gente pode concluir na próxima aula, pode ser, pessoal? Quem já terminou pode postar no Classroom. Aí na próxima aula a gente conclui então, tá? É 8h20 mesmo que termina? 8h20 mesmo que termina? Tá, então eu vou... Quem não terminou pode continuar. Falta ali, acho que 1 minutinho para tocar o sinal. Eu vou encerrar aqui com vocês, tá? Então, pessoal, até semana que vem agora, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa ou tá tudo ok? Quer perguntar uma coisa? Então, ótimo. Até semana que... Oi? Tchau, meninas. Tchau, pessoal. Até semana que vem, tá? Tchau. Tchau, prof. Obrigada.